Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje nós estamos terminando o livro Grilhões Partidos, dentro do programa Estudando a Obsessão com Manuel Filomeno de Miranda. Próximo livro da fila, Tramas do Destino. Tramas, aquela coisa, né? Quando você faz um crochê, um tricô, você vai unindo os pontos e forma-se uma trama. Só que, nesse caso, quem vai costurar é o destino. Fatalidade? Não. Consequências? Sim. Mas isso vai ser para a semana que vem. Eu estava aqui conversando com quem está na produção, que só faltam 10 páginas para acabar o livro. Pouquinho. E eu não quero começar o Tramas do Destino hoje, quero começar semana que vem. Da zerésima, bonitinho. Mas o programa de hoje tem que ir ao ar, certo? Certo. Estamos num final emocionante. E para a gente começar bem e terminar bem o livro, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, por cada oportunidade de resgate, aprendizado que nós temos do bendito processo chamado reencarnação. Gratidão a Jesus, que nos orienta, que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar. Gratidão, Mestre, que nos ensina o único título que você aceitou, Mestre. Obrigada. Gratidão. Obrigada, Mãe Maria, por nos acolher, nos sustentar sempre. Lembrando, mais uma vez, da sua frase, e isto também vai passar. Muito obrigada por tudo. Vamos, que todos nós, vamos terminando assim um livro Grilhões Partidos, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Desculpa, gente, o calor deixa a gente mole. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, água. Já até andei bebendo porque está muito calor. Então, nós começamos o último capítulo do livro, com o capítulo 24, né? Em que Josefa, a irmã do obsessor Matias, está lá na Bahia, foi parar no prostíbulo, teve um sonho maravilhoso, né? Em que, no plano espiritual, ela e Esther, a Maria do Alcantilado de não sei das quantas, e ela, Josefa, sobrinha dela, que acabou ficando com o amante da tia, engravidou,
E aí o amante da tia foi morto e ela foi parar num convento até parir, nunca viu a criança. E a criança reencarna junto com ela como mãe dela. No plano espiritual, ela e Josefa, Esther Josefa, tia e sobrinha em vidas passadas, em vida passada, fazem as pazes, né? E aí, nós vemos no início do capítulo 24, o último capítulo, que a Josefa tinha despertado, né, após um sonho ditoso. Quantas vezes a gente não acorda bem depois de um sonho? Às vezes nem se lembra direito, porque nosso cérebro não ia dar conta de duas vidas. Houve uma época em que o próprio Manuel Filomeno de Miranda e Petitinga se lembravam em detalhes tudo que havia acontecido no plano espiritual. Mas começou a não ficar legal o equilíbrio espiritual deles, né? Então, corta, não lembra. Ou lembra-se como a gente lembra. Peraí, que lugar é esse que eu fui? Gente, o que, né? Uma coisa assim muito en passant, trechos apenas. E é o melhor. E a Josefa acordou, até porque tive um sonho bom, né? Olhou para a janela, a persiana quebrada, viu um dia de sol, lá fora a vida passando e tal. E ela olhou para, voltou-se para dentro do quarto, aquele quarto horrível, nauseante, sombrio, abafado, né? E aí, de repente, ela começou a sentir pavor de estar naquele lugar, né? E aí ela saiu catando tudo que era dela, fez uma trouxa e vão embora para sair daqui, tremendo até. E medo porque, né, os obsessores dela, que a vampirizavam, vampiros são espíritos que, perispírito a perispírito, sentem, absorvem as emanações do álcool, a comida, por causa aqui o sexo, que vai muita energia para tudo quanto é lado. Eu tenho um conhecido que ele não é espírita, mas ele tem a possibilidade da vidência. E ele um dia, ele morava no exterior, voltou para o Rio de Janeiro e passou em frente a um baile funk desses da vida. Ele disse que o que estava sendo doado de ectoplasma por aquelas pessoas que estavam ali dentro no baile, e assim de desencarnado na porta, sabe, absorvendo aquilo, a mente fixada naquilo, aquilo magneticamente fazendo parte do próprio perispírito e aquela sensação, imagina dentro de um prostíbulo. Isso acontece também nos motéis da vida. Pois é, né? E aí, de repente, ela começou a sentir um pânico, porque os obsessores que a vampirizavam não queriam que ela saísse de lá. E ela, não vou, a cabeça rodopiou, e aí os espíritos desencarnados, né, na vampirização sexual tentando agredi-la, e Bezerra, Emanuel Filomeno de Miranda e outros ali do lado, mas aguardando a decisão dela, porque livre-arbítrio, espírito de luz nenhum, viola o nosso livre-arbítrio. Eles aconselham, raciocinam junto conosco, dão umas 525 zilhões de sugestões, de conversa, de papo, mas a decisão final sempre é do encarnado. E é aí que a gente quebra a cara. Né? Porque não é que exista de um lado um diabinho, do outro lado um anjinho.
e a gente sendo a corda do cabo de guerra. Tchum, tchum. Não. Livre-arbítrio, sempre. A quem a gente vai escutar, quais são as sugestões que nós vamos acolher, depende de como eu sou daquilo que eu quero. Por isso que Manuel Filomena falou, estavam ali, esperando que ela decidisse, livre-arbítrio é país sagrado de propriedade particular. E ela está assim, vou, não vou, vou, não vou. Né? E os espíritos que ela escolhera por vontade própria, porque foi ela que foi para lá, né? Aí, de repente, ela se lembrou do sonho e começou a orar. Melhor coisa que ela fez. No portal lá da entrada do prostíbulo. E aí, ela se colocou uma prece ansiosa, confiante, e ela apelava, comovida, necessitada. Ela jogou o coração na prece. Como nenhum pedido ao céu se demora sem resposta, mesmo que a resposta seja um não, se a gente ficar de mimimi, a gente pode muito bem pensar naquela frase assim de meme. Qual foi a parte do não que você não entendeu? A gente só vai entender qual foi a parte do não que a gente não entendeu lá na frente. Quando a gente para e fala assim, caramba, que furada que eu ia cair. Mas aí os benfeitores espirituais entraram no meio e livraram a nossa cara com um não. A gente ainda quer bater boca com eles, discutir. Não, mas é que... Não, é não. Qual foi a parte do não que você não entendeu? Nem Deus tira o nosso livre-arbítrio. Então, espírito de luz não tira, Deus não tira, todo mundo respeita. O livre-arbítrio é seu, porque todos nós arcamos com a consequência das nossas escolhas. Não tem meio termo. Ou a gente escolhe, ou escolhe. Agora, o que a gente vai escolher é outra história. Deixa eu pegar uma coisa aqui no computador que eu vou precisar para encerrar a nossa conversa de hoje. Está aqui. Deixar aqui engatilhado. Por isso que eu fico assim, meio sem pé nem mão, quando o meu computador amorticia, a minha computadora pifa. Porque às vezes eu preciso pesquisar alguma coisa aqui no momento que eu estou conversando com vocês. Então, vamos voltar para cá. Como nenhum pedido ao céu se demora sem resposta, o benfeitor aproximou-se, expulsou os parasitas espirituais, que definição, concentrou-se e falou-lhe enérgico: vem, Jesus está aguardando por ti, agora ou só muito tarde. Ela não registrou abrir o que eu queria em outro lugar. É isso aqui que eu quero. Ela não registrou com os ouvidos carnais. Na acústica da alma, porém, a voz vigorosa dava-lhe forças. Valei-me, Mãe Santíssima, rogou com lágrimas, socorrei-me, Senhora. Vem, filha, concitou-a, incisivo e carinhoso. Saiamos daqui. Cobrando alento, Josefa começou a descer a escada que rangia aos seus pés. Ao passar pelo balcão de entrada, o vigilante indagou-lhe: para onde vais a esta hora? Embora. Adeus. Acelerou o passo, tomou o primeiro coletivo e rumou para o lar materno. Foi aqui que nós paramos na semana passada.
Dona Abigail, a mãe dela, Ede Matias, despertara também muito cedo. Embora não recordasse dos pormenores, tinha em mente o sonho agradável. E a gente sabe que a gente se encontra no plano espiritual com os espíritos com que nós temos afinidade e sintonia. Assim, né, como houve essa reunião no plano espiritual para socorrer e ir, né, que Emmanuel diz assim, não corte o laço quando você possa desatar. Ou seja, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Estamos caminhando para o final de toda essa história, que começou quando o Esther tinha 15 anos, por uma festa de 15 anos. Então, a recomendação é não corte quando possas desatar. Nós vemos que Dona Abigail também tinha acordado, e não o sonho agradável, aqui que eu estava querendo chegar, nossos encontros no plano espiritual. Por isso a importância da prece antes de dormir, da conversa com o nosso anjo da guarda, né? É um espírito evoluidíssimo, mas através do fio chamado fluido cósmico universal, chega nele a nossa conversa e ele manda a resposta, né? São Vicente de Paulo já explicou isso, não sei se é no Evangelho, eu acho que é no Livro dos Espíritos, essa comunicação, como se faz, e que Santo Agostinho, se não me engano, é Santo Agostinho, gente, ele vai trocando o nome de espírito, livro, título de livro, mas tudo bem. A ideia é, a gente não precisa estar junto de vocês para poder ouvir vocês e socorrer vocês. De onde a gente está, a sua prece chega até nós, através do fluido cósmico universal. E a nossa resposta desce. Agora, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar com o ouvidinho espiritual desentupido, limpinho. Ou o mais limpo possível, que a gente vive ainda, né, às voltas com uma porção de coisas. Mas a gente estando, né, buscando sintonizar com as forças do bem, a resposta vem. E às vezes vem através de um sonho, que é um encontro espiritual. Claro que né, existem as pessoas que têm uns encontros meio esquisitos por aí, né? É só estudar lá o Libertação da Vida, em que o mentor de André Luiz, eu nunca lembro qual é, esqueçam, quando André Luiz fica besta, bege, nude, de ver tanta gente encarnada naquela cidade trevosa, o instrutor fala, 2/3 da população mundial está desligada do corpo físico através do sono e muita gente vem para cá. Ou para locais semelhantes a esses. Livre-arbítrio de novo. Vamos continuando. Então, a mãe dela também havia acordado, né, tinha um sono tão bom. Antes das 7 horas, olha a hora que ela saiu do lugar. Por isso que o vigilante perguntou, onde é que você vai essa hora? O dia estava amanhecendo quando ela acordou, então devia ser umas 5 e poucas, 6 horas da manhã. Antes das 7 horas, então era umas 5 e pouca mesmo, foi surpreendida pela presença de Josefa, que lhe rogava proteção. A genitora, supondo tratar-se de algum delito que a filha houvera praticado, afligiu-se a princípio. Depois que essa lhe narrou o sonho, o de quanto recordava e da decisão que a visitava, acalmou-se. Ela também deve ter se lembrado, né, de algumas coisas do encontro do plano espiritual. Não posso ficar aqui, mamãe, exclamou. Virão buscar-me. Não podemos libertar-nos assim tão facilmente. Não somos pessoas ali, somos coisas, objetos de uso. Que fazer, mamãe? Socorra-me. Tenho medo. Se as pessoas, se os homens, se as pessoas, né?
a maioria dos frequentadores pertence ao sexo masculino, percebesse o ambiente espiritual do local aonde eles vão buscar os desvairinhos do sexo, será que voltariam? Ah, mas se eu vou a um lugar bonito de luz, continua sendo um prostíbulo. Mais enfeitado, mas é um prostíbulo. Eu acompanhava um programa TV Comum, e falava de coisas interessantes e tal, da noite paulista, tarará, tarará. Aí, uma vez, o programa se deu em um local, era um clube, né, que foi educadamente chamado de, como é que era? Diversão para adultos, em que duas moças entraram, tomaram seu banho e saíram nuas, clube adentro. Assim como tem uma outra moça que ela é, assim, endeusada, que ela faz um número de striptease. Sofisticado? É, mas ela tira a roupa e fica pelada na frente dos outros, sim. Né? Vamos continuar. A conversa entre mãe e filha. Calma, filha, buscou tranquilizar a genitora. Tomemos café e conversemos. Afortunadamente, há muito que conversar. Deus existe, minha menina, e Ele nos irá ajudar. Para as mães, os filhos são sempre meninos. Cadê os meninos? Os meninos estão com 40, 50 anos. E a gente se acostuma. Até os nossos parentes se chamam de meninos. Cadê os meninos? Aí vem os netos. Cadê os meninos? Aí cresce. Cadê os meninos? Alegre e nervosa, a senhora preparou o desdejum, enquanto Josefa a acompanhava inquieta. À mesa, a mãe narrou sucintamente, com a clareza possível, a visita do coronel Santa Maria, seu desejo de ajudá-las, suas esperanças. E ele sabe o que eu sou? Indagou a filha, apreensiva. Aí eu lembro que Chico chamava essas moças, hoje em dia não são apenas, não é? Aqueles que nascem em corpos femininos, também aqueles que nascem em corpos femininos, mas são espíritos masculinos, mas isso dá um outro estudo para uma outra hora. O Chico dizia educadamente, nossas irmãs que comercializam o sexo. E foram duas que o ajudaram, não sei se a produção está lembrado. Alguém, acho que bebeu demais e caiu de uma ponte e estava precisando de cuidados de acompanhantes. E o Chico podia ficar de dia, podia ficar à noite, mas quem ia ficar de dia? E ele colocou um anúncio na cidade pedindo para quem podia fazer o favor, né, uma caridade de socorrer aquele irmão. Apareceram duas prostitutas. Chico, não, entra. Né? E sempre, o Chico sempre que ia embora, né, ficava lá à noite, elas chegavam de dia, fazia uma prece junto com elas. Quando o doente ficou bom, elas haviam mudado. As duas haviam decidido deixar o meretriz, né, deixar de comercializar o sexo, e partiram até da cidade. Tempos depois, uma já era enfermeira formada, a outra também. As duas completamente bem longe daquela vida. E aí a mãe, então, contou, né, sucintamente, tal, e ele sabe o que eu sou, indagou a filha apreensiva. Claro,
Eu mesma falei-lhe, respondeu a mãe. Não ficou surpreso ou chocado sequer. Creio que já o sabia. E é interessante, eu me lembro de um caso, um centro espírita, uma participante de um centro espírita, um subúrbio aqui do Rio de Janeiro, o centro espírita Leon Denis, à época até o ex-presidente, o Altivo, estava encarnado ainda. Foi vista conversando com uma mulher, né, justamente assim, e ela foi criticada. Ela disse, não, por que eu não posso falar com ela? Eu devo falar com ela. Eu devo conversar com ela. É outra visão. Né? Vamos continuar. Creio que já o sabia. Quando voltará? À noite. Não poderei ficar aqui até à noite. Não podemos. Não poderemos. Eles virão buscar-me e a agredirão. Iremos, então, ao hotel e eu o chamarei. Antes passaremos no lar do irmão Teófilo, o presidente do centro, a fim de ouvi-lo e lhe pediremos ajuda. A importância do atendimento no centro. Boa ideia. Ele é um homem experiente e bom. Poderá ajudar-nos, orientar-nos. Tudo isso é tão repentino, a visita desse senhor, o sonho, sem que eu soubesse de nada. Mamãe, há mesmo espíritos? Os mortos voltam? Se há, minha filha. Você pode crer que a vida se acaba para sempre? Parece-lhe possível que sejamos apenas um corpo? Não, não. Perguntei, não sei porquê. Adiantemo-nos. Hoje será um longo dia. É domingo, o que nos facilita. Aguarde-me lá embaixo, na rua, a fim de que os vizinhos não a vejam. Irei dar alguma instrução ao lado, para o caso de me procurarem. Melhor prevenir. A senhora solicitou a bondade de uma amiga que informasse a quem viesse procurá-la que só voltaria no dia imediato. Pretendia viajar. Beleza. Seguiram incontinentes na direção do lar de Teófilo. De nossa parte, com o mentor, acompanhamos a senhora Ventura e a filha, encorajando-as com pensamentos edificantes e otimistas. O irmão Teófilo recebeu-as eufórico, conduzindo-as à conversação em sala reservada do domicílio. Era um homem septuagenário, cuja vida se transformara em viva lição de fé e amor. Aí tem gente que pensa assim, dá mais tempo para fazer nada, não, estou muito velho, tá velha, 70 anos trabalhando no bem. Bora, o negócio é começar, começa agora, não dá tempo fazer muita coisa, faz o que der, prossegue no plano espiritual e volta pegando na enxada de novo, vamos embora. Aí, uma história real. Quer dizer, eu acho que é real, seja ou não seja, um caso. Um velhinho resolveu, septuagenário também, aprender violino, contratou professor e foi. E tá lá, e tá o gato miando no telhado, né? E o professor também, esse negócio não vai dar certo. Até o dia que ele virou-se para o senhor e falou assim, mas por que o senhor está querendo aprender a tocar violino com essa idade? Resposta dele, sabe o que é, meu filho? Eu vou começar agora, vou continuar no plano espiritual e na próxima vida eu volto como um violinista. Quantos planos a gente faz assim, hein? Nós já fizemos algum? Vou começar isso aqui agora, vou continuar no plano espiritual, que na próxima, né, já vou me preparando, porque na próxima eu consiga desenvolver isso. Já paramos para pensar nisso? Acho que não, né? Vamos lá. Os sofredores, nele, encontravam um irmão abnegado, o irmão Teófilo. Encarregado de parte da administração da casa espírita, seu exemplo constituía sua força. Dona Abigail pormenorizou-lhe toda a ocorrência desde a véspera, auxiliada pela filha na parte a essa referente.
O generoso velhinho escutou-as, enxugou os olhos e, depois de refletir, aconselhou-as paternal: fiquem aqui. Irei eu ao hotel a convidar o senhor coronel que venha à nossa casa. Desde que se trata de um confrade nosso, será recebido como irmão em nosso lar. E, como irmão, nos relevará as faltas. Aqui, com calma, conversaremos, acertando os planos para o futuro, sob a inspiração dos nossos guias espirituais e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hotel não é lugar para determinados assuntos. Sem permitir contestação, arrumou-se, deixou-as sob a assistência da esposa e dirigiu-se ao hotel. Encontrou o coronel Santa Maria, que se dispunha a sair, pensando preencher as longas horas com um passeio pela orla marítima da cidade. Identificando-se e antecipando os motivos que ali o conduziam, seu alvitre foi muito bem aceito pelo militar, que o seguiu entusiasmado. O reencontro do coronel com Dona Abigail foi muito fraterno. A jovem Josefa, embora desfeita, com o semblante cansado, traía irradiante simpatia, apesar do ar de constrangimento que lhe transparecia nas atitudes. Também, né? Inteirado de toda a ocorrência e louvando o acontecimento, o pai de Esther rogou licença para ser objetivo sem mais necessidade de rodeios. Vim a Salvador, disse-o de uma vez, pensando em levá-las comigo. Disponho de recursos suficientes para todos nós, do que minha esposa está plenamente concorde. Agora percebo que o mundo espiritual nos ajuda em face da resolução de Josefa, que se deve prevenir à distância a fim de livrar-se de venditas. Providenciaremos a viagem imediatamente, podendo seguir amanhã ou depois. Dona Abigail confiaria a casa ao nosso senhor Teófilo. Se não se sentirem felizes no meu lar, poderão residir noutro, e minhas expensas, ou retornar mais tarde, quando a sanha dos exploradores de Josefa estiver passada. Enquanto isso, submetê-la-emos a conveniente tratamento de saúde. Parece-me um plano bendito, concordou o irmão Teófilo, programado pelos espíritos excelsos. Não deve perder a oportunidade. Dona Abigail olhou a filha, demorada, silenciosamente, como a dizer que tudo faria pela sua felicidade. É a minha chance, mamãe, concordou a jovem. Agora ou nunca. Estou muito cansada e mesmo apavorada. Receio destruir-me. Ajudai-nos, Senhor. Ficou ali mesmo estabelecido que Dona Abigail retiraria do lar apenas o indispensável, confiando os parcos pertences e a casa humílima ao irmão Teófilo, que lá colocaria alguns dos seus necessitados, a fim de preservá-la enquanto ela se demorasse fora. Beleza. Dispôs-se a acompanhar a senhora até o antigo lar, a fim de poupá-la de alguma cilada, ao tempo em que o coronel providenciava as passagens aéreas para daí a 2 dias, tempo suficiente para as providências que a senhora deveria tomar. Você vê que, olha, com um plano que começou com Esther sendo atendida no hospício, olha só, quantos braços, né? Quantas ramificações. À noite daquele mesmo domingo, a servidora doméstica, que trabalhava vez por outra, foi despedir-se dos antigos patrões e acenar adeuses a alguns poucos amigos, sem, contudo, informá-los para onde se trasladava. Simultaneamente, o irmão Teófilo colocou a residência às ordens da mãe e da filha, em cujo período aplicaria passes em Josefa. Esses passes é tão simples. Tem boa vontade, tem amor, o resto os amigos espirituais contribuem. E quando às vezes está no casamento, vamos estender as mãos em direção ao casal. Está todo mundo doando energia ali. Né? Foi despedida, simultaneamente, o irmão Teófilo aplicaria passes em Josefa
iniciando pela técnica fluidoterápica o tratamento desobsessivo e a sua reeducação moral à luz do Evangelho. Não foi sem lágrimas que Dona Abigail tomou essas providências. Rompia com o passado próximo, como se estivesse preparando para a desencarnação, mediante cuja intervenção o espírito é obrigado a deixar tudo o que constitui fardo material na retaguarda. Larga os trem tudo. Fica tudo aqui. No aeroporto, osculou a destra do seu orientador espiritual, emocionada, e com um novo benfeitor, a filha lacrimosa rumou, preocupada, para um novo dia na atual existência. Informada por telegrama do esposo, Dona Margarida foi aguardar o querido companheiro no aeroporto ao entardecer e receber os novos membros que pretendiam incorporar a família. As saudações foram amistosas, espontâneas, embora a condição humilde, e quiçá por isso mesmo, Dona Abigail causou profunda, agradável impressão na dama gentil, que, a seu turno, despertou reminiscências antigas da cansada genitora de Josefa. Te conhecem? A moça, compreensivelmente retraída, talvez em face das emoções novas e das perspectivas do futuro, apresentava-se abatida, encabulada. Rumaram para o lar, que a surpreendeu, graças à diferença expressiva entre o antigo e o novo domicílio. A primeira noite transcorreu calma, concitando os viajantes emocionados ao justo repouso. Eu não sei quantas horas são, né, do Rio de Janeiro para a Bahia, mas eu acho que é chão. Na imediata, na noite seguinte, compareceram ao Centro Espírita Francisco de Assis, participando dos serviços doutrinários e travando contatos com a equipe amiga, encarregada do socorro a Esther. A simpática senhora a todos cativou. Josefa, porém, sentia-se perturbada. Não somente as circunstâncias novas afligiam-na, como também os perseguidores desencarnados, que se lhe vinculavam pelos hábitos perniciosos, perturbavam-na atrozmente, exaurindo-lhe as energias vitais que vampirizavam. Às despedidas, o médium Joel sugeriu, por inspiração de Bezerra, que ambas fossem trazidas ao serviço especial de desobsessão. Outro sim, o benfeitor recordou que Josefa devia submeter-se a cuidadoso tratamento médico, a fim de reequilibrar o organismo debilitado, sendo conveniente mesmo interná-la na casa de saúde em que Esther se encontrava para cuidadosa assistência. Olha as voltas que a vida dá. Objetivando sua adaptação emocional, psicológica e social. De novo, tia e sobrinha juntas. Mas em outra roupagem física. O coronel Santa Maria aceitou os alvitres com justificada alegria, prontificando-se a executá-los após discuti-los com a mãezinha da jovem e com ela mesma. De retorno ao lar, enquanto se serviam de lanche frugal, apresentou às hóspedes as sugestões do instrutor, aceitas com júbilo, sem qualquer dificuldade. Assolada pelas mentes perturbadoras, Josefa permaneceu inquieta, atormentada naquela noite, recorrendo a Dona Abigail, que a assistiu com orações lenificadoras, animando-a em relação ao futuro. Aí, Manuel Filomeno nos lembra o seguinte: as decisões felizes exigem o contributo de muitas dores, a fim de se tornarem atividade sadia, comportamento superior. O desejo veemente é apenas o passo inicial da reabilitação. A jornada, porém, do vale à altura é lenta, acidentada, até que a visão dos cimos coroe de alegrias, luz e belezas a vastidão das sombras de onde provém. As duas famílias de Matias estavam lutando pela ascensão, e isso lhe facultava receber mais direta ajuda do alto. Dona Margarida, mediante o compromisso de acompanhar Esther em tratamento sonoterápico, passou as horas diurnas
ao seu lado. Josefa foi encaminhada ao Dr. Bittencourt, que a examinou com carinho paternal, solicitando diversos exames complementares com que se armaria de informações precisas para a competente terapêutica. Tomando dados para o cuidadoso prontuário, Josefa explicou os tormentosos caminhos transitados, desde há 4 anos, dispondo-se a ajudar o médico na própria recuperação. Então, o Estégia está com 19 para 20. 4 anos, né? Pelo menos, que a Josefa está lá, que o Matias sabe que ela está lá. Está mais ou menos isso, mais ou menos com essa faixa de idade. Deveria retornar depois dos resultados. Peraí. Josefa explicou os tormentosos caminhos transitados. Desde há 4 anos, dispondo-se a ajudar o médico na própria recuperação. Deveria retornar depois dos resultados para iniciar a cuidadosa assistência. Receitou-lhe de imediato medicamentos para acalmar e fortificar o organismo depauperado. A lealdade da conversação e a firmeza de propósitos da moça sensibilizaram-no, encorajando-o a aceitar a responsabilidade do tratamento. À hora regulamentar, na noite seguinte, todos os membros, sinceramente jubilosos pela colheita dos resultados eficazes, se cumprimentaram, otimistas, no santuário espírita que os acolhia. Dando curso normal à sessão, o coronel Sobreira, como de costume, abriu os trabalhos e foi ouvida a instrução preliminar através de Rosângela. No nosso plano de atividades, conduzimos Matias, que se demorava sob a caridosa assistência dos enfermeiros prestimosos. Convenientemente desperto, o mentor elucidou quanto ao ocorrido naqueles dias e narrou-lhe que a genitora e a irmã se encontravam presentes, auspiciando-lhe falar a ambas. Advertiu-o, porém, quanto ao conteúdo da mensagem e a alta significação daquele momento em sua trajetória espiritual. O ex-pracinha, surpreendido pela evidência dos fatos e pela nobreza de propósitos do antigo desafeto, prorrompeu-se em comovida súplica. Ajudai-me, anjo bom. Temo não saber como ou o que fazer. Sou apenas teu irmão, insistiu o benfeitor, sempre sereno. Estarei ao teu lado. Controla a emoção, pensando na grandeza do momento, e ele, o Senhor de nossas vidas, a cuja proteção estamos recorrendo, nos concederá os indispensáveis recursos para o êxito do cometimento. Em transe profundo, o médium Joel recebeu Matias com alegria de irmão que exultava ante o seu sucesso. Lágrimas nascidas nas fontes do arrependimento sincero transbordavam da emotividade do espírito pelos olhos do intermediário. A face, amenizada pelas perspectivas de felicidade, moldava no médium a renovação da entidade. Mamãe, querida mãezinha, foram suas palavras iniciais. O tom de voz embargada, a vibração de amor e sofrimento davam-nos a paisagem feliz do conceito evangélico. Há mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Bonito isso, né? Dirigido pelo venerável mentor, o filho atônito falou à mãe saudosa, concitando a irmã enganada à vida nova. Recordou cenas da infância, descuidos inocentes da juventude, evocações inesquecidas. Riu, chorou, vivenciando um momento precioso, propiciado pela misericórdia do Supremo Pai, que nos rege os destinos. A mãezinha, quanto à irmã, ouviam-no comovidas e felizes, seguras da legitimidade do encontro indefinível. Também ele procuraria a rota da regeneração, prosseguiu, na esperança de um dia encontrar a paz e poder ser útil. Jamais me esquecerei, Senhor. Arrebatou honestamente, do que foi feito pelas minhas amadas familiares. Perdoai-me pelo quanto vos fiz sofrer, a vossa esposa e filha. Que Esther também me possa perdoar.
Sou o filho pródigo, suplicando indulgência antes que perdão. Mercê de Deus, irei tentar a própria elevação, e a fim de reparar-vos os males infligidos e as dores que vos impus. Dizem-me que me irei daqui ao estudante sequioso de saber, de modo a voltar um dia com os celeiros de amor enriquecidos de bênçãos. E a gente já tem essa chance agora, até de enriquecer os nossos celeiros. Orai por mim. Deus vos pague em paz a paz que me proporcionastes. Abençoe-me, mamãe. Coragem e fé, Josefa. A vida é o que dela fazemos. Teu irmão vive e não te esquece. Até breve. Ao desligar-se do médium, tínhamos a vitória da caridade no seu dossel de paz, construindo vidas em harmonia na direção de Deus. Os cônjuges de Santa Maria se deram as mãos ternamente, enquanto, dominados por inaudita gratidão, louvavam o Senhor. Nesse momento, o instrutor tomou a instrumentação psicofônica de Joel. Será que a Mônica estava por aí? É dizer, hein, Mônica? Ao tecer considerações edificantes sobre o arrependimento honesto como condição primeira para a reabilitação, estimulou os irmãos encarnados ao prosseguimento das tarefas de enobrecimento, lutas e sacrifícios, conclamando a constante vigilância. O caso Esther Matias estava concluído. Os recursos da medicina ao lado da jovem por alguns dias mais e a assistência de passes completariam o seu restabelecimento. O conhecimento e exercício da mediunidade na salutar vivência espírita contribuiriam para que a jovem ex-obsidiada se integrasse nas hostes abençoadas do Espiritismo e na comunidade social, na qual seria chamada a cooperar ativa arduamente. Josefa poderia participar das reuniões mediúnicas normais da casa, onde suas faculdades medianímicas receberiam carinhoso tratamento, eficiente orientação. Sua problemática obsessiva paulatinamente se regularizaria mediante o esforço de autoiluminação e devotamento ao bem. O amanhã, prosseguiu otimista, é o nosso dia de colher. Semeemos hoje as férteis messes de esperança em flores de bondade. Aqueles trabalhos especiais estavam concluídos. O momento era de oração e reconhecimento. Os dois mundos confraternizavam. Os irmãos Melquíades, Ângelo, os auxiliares e benfeitores espirituais dos presentes, Petitinga, Isidro, Matias e alguns sofredores que receberam também ajuda, ouvimos pelo médium Joel a prece de encerramento. Enquanto os encarnados, vibrando em uníssono, formavam a corrente de plena sintonia. A palavra do augusto orientador, que postara de pé o médium, nimbado por claridade incomparável, soou em oração. Divino benfeitor, a terra agradecida ao arado se reverdece, abrindo-se em flores e frutos. A nuvem abençoa o solo com chuva fertilizante, agradecendo às nascentes de onde proveio. A ave, cantando, agradece um novo dia que surge. O grão triturado, em louvor à morte que o despedaça, agradece a vida, transformado em pão. A semente esmagada agradece ao solo gentil, repetindo a matriz que se estiola. A vida canta, louvores nas 1000 vozes da natureza, agradecendo a nosso Pai todas as sublimes concessões do seu amor. Teus discípulos incipientes e temerosos que sabemos ser, tocados pelo amor que de ti dimana, agradecemos também a honra imerecida de servir-te, na pessoa do nosso próximo para o caminho redentor. Concede-nos o favor de prosseguirmos
incessantemente contigo, porque se não te tivermos, para onde ou para quem nos dirigiremos? Pois somente em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida. Esperança nossa, recebe nossa gratidão e apiada-te de nós. Quando concluiu, embargado pelas superiores emoções do espírito, choviam miríades de corpúsculos luminosos sobre todos, penetrando-nos e transfundindo-nos valor, abnegação e fidelidade a Jesus. A sala se transformara numa via láctea coruscante. O amor vencer o ódio, a caridade conquistar as vidas e resgatara os destinos. Em breves palavras, o coronel Santa Maria encerrou a reunião. Amanhã começava um novo dia, ou melhor, um dia novo de luz, convocando-nos aos deveres da retidão e do bem. Fim do livro. Alguém para eu dar oi, produção, ou partiu prece? Partiu prece. E eu trouxe aqui, por isso que eu liguei aqui o computador, para encerrar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, coloca no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até terça-feira que vem, começando o livro Tramas do Destino. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.